Estou com o Sérgio Adem, presidente do Conselho da Anfacer. Hoje é 16 de julho, um dia após o nosso dia D, que foi ontem, quando o STR confirmou as tarifas e, infelizmente, o setor cerâmico não ficou em lista de exclusões. Vou conversar com o Sérgio sobre Bom, isso. Já era meio esperado isso, né? Na verdade, já vem caminhando há um ano essa investigação, essa do PIX, que tem muito a ver com o setor cerâmico, né? sim, Desmatamento, tudo assim, absolutamente a ver com o setor cerâmico, né? Estou sendo irônico, mas sim. isso pegou vocês como? Como é que você está encarando essa questão? Bom, é, primeiro que, concordando com o que você falou, já não existia uma esperança muito forte de que a tarifa não viesse. Eu confesso que, independente disso, o esforço que a gente combinou de fazer através da associação da Anfacer e que a gente fez efetivamente foi um esforço muito grande. Mobilizamos os exportadores e a própria associação produziu documentos para juntar no processo e a Anfacer participou uh, é, nas audiências nos dias 6 e 7, assim como alguns dos associados também participaram, defendendo a linha que você, inclusive, tá relatando aí, de que o setor cerâmico, além de não ter relação nenhuma com essas práticas que estão sendo investigadas, que supostamente estavam sendo investigadas, também o setor cerâmico é fundamental para interesses dos consumidores e de empresas dos Estados Unidos, assim como algumas das empresas dos associados da Anfacer têm suas filiais nos Estados Unidos e que dependem em maior ou menor grau, mas todos dependem da sua filial ou da sua unidade do Brasil para complementar a sua linha de produtos e atuar no mercado de uma maneira mais completa através da complementariedade que existe do que é produzido aqui no Brasil. Mas, enfim, a, o resultado agora conhecido está totalmente divergente a tudo aquilo que a gente defendeu e a gente acredita realmente que é, é muito difícil reverter esse resultado com argumentos técnicos, com bases técnicas. A gente tem a impressão clara, e mais uma vez ficou, de que os motivos são realmente de outras fontes e não de fontes técnicas. Isso pode ser revertido tecnicamente, ou seja, essas tarifas valem até um novo governo americano ou tem alguma chance de nós entrarmos em alguma lista de exceções? Ou isso não muda? Ficou definido, é pétreo. A gente não, a gente não considera que é Petro de maneira alguma, mas a gente também não pretende esperar um novo governo. A gente vai insistir na argumentação técnica e a gente vai fazer os movimentos políticos que tiverem ao nosso alcance para tentar reverter isso o mais rápido que a gente puder. Mas a dificuldade fica clara de que a argumentação técnica ela é pouco valorizada porque da totalidade das empresas que participaram no processo, 90% eram contrárias e apresentaram argumentos muito sólidos do porquê não implementar as tarifas. E mesmo assim a tarifa veio. Então é um sinal claro para mim de que a tarifa ela não considera, ela não considerou
os argumentos que foram apresentados pelos envolvidos, porque não só empresas brasileiras, empresas americanas apresentaram, estão dentro desses 90%, Sim, no apresentaram fundo, a argumentação. quem paga a tarifa são eles, né? Mas me Sim, corrija se eu estiver errado. A oferta de outros players mundiais, Itália, Espanha, Índia hoje, né, muito forte, Malásia e tal, ela talvez enfraqueça a nossa posição em termos de sermos um bom fornecedor para eles. E que tipo de produto, essencialmente, nós exportamos para lá e que é mais forte? Como é que você vê essa questão? eu acredito que a gente já tem uma dificuldade competitiva no Brasil, a gente percebe isso em parte da nossa indústria, que é a dificuldade de competir com outras regiões produtoras, mundiais de cerâmica por diversos motivos, né? Mas entre eles, custo da estrutura de logística, a falta, né, da estrutura logística é um fator muito relevante. A parte energética, principalmente no gás natural, Sim. o custo do gás natural é bastante relevante. E aí poderíamos entrar em discussões que são é, um pouco mais teóricas, talvez, que é uma questão voltada ao cumprimento de legislação de meio ambiente e também cumprimento de legislação trabalhista, e que algumas regiões têm, notadamente, práticas que são diferentes. Não vou entrar aqui no mérito se Uhum. são melhores ou piores, mas são diferentes das que são praticadas por empresas, por fabricantes brasileiros. Então, mas principalmente naqueles fatores que a gente sim poderia atuar, como é o da logística, como é o do gás natural, eles nos tiram hoje competitividade diante desses fabricantes de outras regiões. E adicionalmente a isso, a tarifa, sendo a maior tarifa agora das regiões, principais regiões produtoras, a nossa passa a ser novamente a maior tarifa aplicada a produtos cerâmicos. 5 mais 8,5 ou 10, e ainda no horizonte uma possível tarifa de mais 12,5, né? Sim. Aí a coisa realmente fica pesada. Mas eu te pergunto, Sérgio, e o que que a Anfacera, a entidade, está fazendo para afrontar essa situação nesse momento? A gente vai seguir produzindo documentação para tentar argumentar dentro das vias, como eu disse, Legais. técnicas, a eliminação ou, na verdade, a inclusão do nosso NCM, dos nossos NCMs, na lista de exceções, para que a gente passe a ter a cerâmica considerado como exceção, pelo forte interesse, inclusive, que esse produto gera dentro do consumo, do consumidor norte-americano. Então, que a gente espera que isso traga efeitos e vamos insistir também no âmbito de político, estrutura oficial brasileira, para que a gente efetivamente não entre num campo de confronto, porque os exemplos claros de quem teve confronto, como foi no caso da China e no caso do Canadá, a gente já sabe qual é o caminho, o passo seguinte de um confronto. E a gente também vê claramente que quem teve capacidade de negociar e não confrontar teve resultados, sim, bem melhores e hoje conta com tarifas na ordem de 10%, como foi o caso da Índia. E a Índia, hoje, ela cresceu violentamente.
as E exportações. ela, o governo da Índia soube adotar um caminho de negociação e não de confronto. Eu acho que a gente Isso está deveria faltando aprender. para nós. Eu acho que está faltando para nós essa clareza de que o confronto não é um caminho bom para obter resultado nesse campo onde os argumentos e os confrontos, argumentos técnicos e confrontos perdem espaço para a negociação puramente e sim que a gente devesse ter a capacidade de negociar. E eu não estou dizendo de submissão. Negociar não é ser submisso. Negociar é encontrar alternativas, Conversar, né? encontrar melhor, conversar. É isso aí. Tem mais alguma coisa que possa ser preparada no curto prazo? Novos mercados? Novos mercados estamos tentando já há um ano, né? Quer É, dizer, acho que essa tarifa ela se junta a um momento bastante complexo também do mercado nacional, que vem certamente experimentando as consequências da política de juro alto, já que o setor da construção civil é altamente dependente de financiamento de longo prazo e que o juro alto inibe o investimento, a destinação de recursos para investimento e, obviamente, inibe também o consumo de um produto que depende desse financiamento. é verdade. Vou te perguntar novamente: está valendo a pena pensar em investir em fábricas lá nos Estados Unidos, a exemplo da Portobello? Eu Ou é um diria que você havia me dito a que é um gente investimento de longo prazo, de longa maturação, entendo, e nós temos aí mais 2 anos, pelo menos, do governo Trump. Isso se ele não conseguir passar a bill dele de deixar os republicanos mais 100 anos no poder, como ele diz, mas digamos, nesse contexto atual, não está valendo a pena pensar em botar um pé lá dentro com fábrica? Se isso fosse uma solução, eu diria que a gente não estaria com uma defesa tão veemente de quem já tem investimento lá pela necessidade da complementaridade. É, é, é muito difícil, para não dizer que é impossível, pensar Toda linha. que a gente vai ter a solução completa sendo produzida dentro de um país. A gente depende de complementariedade. Então, seja qual for a ação que a gente adote em termos de investimento nos Estados Unidos, a gente vai continuar sendo dependente de uma exportação vinda de outro lugar. E isso leva a acreditar, inclusive, que talvez uma tarifa de 10%, como é aplicada para alguns outros países, ela não é suficiente para eliminar ah, as diferenças de custo que você teria e da dificuldade que você teria de operar uma fábrica dentro dos Estados Unidos, porque existem particularidades que tornam a operação da indústria nos Estados Unidos ainda bastante difíceis. Então, mas, sobretudo, o que eu reforço e deixo muito claro é que em nenhuma simulação a gente consegue enxergar que a dependência de importação nos Estados Unidos não continue. Ela vai continuar para complementar qualquer que seja a produção local. Grandes indústrias que têm eh, bastante capacidade de produção alocada nos Estados Unidos, mesmo assim, são altamente dependentes de importação, exatamente pelo fato de que você não consegue resolver todas as tipologias, todos os acabamentos e Sim. todos os formatos da indústria cerâmica
em poucas fábricas. Você tem um número mais ou menos estimado do que nós iremos perder em percentual de exportação para os Estados Unidos a partir dessas tarifas? Porque mal acabaram aquelas anteriores, já estão entrando em vigor essas novas. Para a gente ter uma ideia do que significou a tarifa, a entrada em vigor da outra tarifa, eu digo para você que a redução de exportação andou na ordem de 60%. Eu, Quer dizer, com as tarifas de 50% que a gente tinha. tivemos Se a quarenta gente por cento imaginar do volume regular anterior. regular e antes da tarifa, essa tarifa adicional. E se a gente então fizer um cálculo proporcional, porque isso é um cálculo muito difícil de ser feito, a gente até fez algumas simulações andando linha por linha e vendo alternativas de outros fornecedores mundiais, a que preço que chegam, e aí entram outros fatores, como no caso a logística, é um fator muito relevante para a É cerâmica. curioso, né? A gente está mais perto e nosso frete custa mais caro, né? Por causa das linhas, né? Sim. E aí, inclusive o frete interno, né? A gente tem um custo muito elevado do frete interno aqui Até o no porto. Brasil para o deslocamento até o porto. Então, esse cálculo, ele me leva a crer que a gente vai ficar com impacto ainda assim na ordem de 50% em relação ao que era antes da aplicação das tarifas ou do que poderíamos ter de exportação para os Estados Unidos de cerâmica. É isso aí, Sérgio. Vamos aguardar os próximos passos. Eu agradeço muito a sua gentileza da entrevista e vamos seguir. Vamos torcer para que a próxima tarifa não venha também, porque ela está impactando de 60 a 87 países, né? Se juntar Sim, as ramificações, né? sim. Não, eu que agradeço, Lázaro, pela oportunidade da conversa, sempre uma conversa muito boa com você, então, e sempre do interesse do setor. Eu que agradeço a oportunidade aqui. Tá joia, então. Tudo de bom. E bola para frente, né? Por enquanto. É isso aí. É isso aí.